Deus, né? Somente Ele nós adoramos porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você consegue contar quantos milagres o Senhor já fez hoje, só hoje, na sua vida? Consegue? Eu também não. Eu também não consigo contar quantos milagres o Senhor fez só hoje na nossa vida, na minha vida. Só o fato de estar aqui, não é? Com esse tempo privilegiado, não é? Para louvar o Senhor, para adorar a Deus. Como é bom adorar o Senhor. Nesse mundo tão complicado que nós estamos vivendo, o Senhor separa tempos como este, lugares como este, para a gente adorar. Só para dar glória a Deus. Né? Se a gente pudesse ficar aqui o tempo todo só cantando, louvando, que maravilha, não era? Mas o culto é feito de louvor, de palavra, de choro, de sorriso, de alegrias. O culto, ele é feito de tudo isso. Então, o nosso Senhor é tão bom que Ele separa em meio à chuva, o sol, o calor, Ele separa esses tempos para a gente estar juntos, adorando, louvando, cantando ao nosso Deus. Amados, abra a palavra do Senhor, sua Bíblia, em Efésios capítulo 2. Eu quero compartilhar uma palavra com você, a partir do versículo 11. Efésios capítulo 2 e versículo 11. O Paulo faz aqui algumas afirmações que é simplesmente maravilhosa, não é? Ele nos lembra algumas coisas. Então, vamos lá? Todos encontraram? Paulo começa dizendo assim, aqui no versículo 11 de Efésios, né, no capítulo 2, ele diz assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam, né? Circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, há inimizades. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, ou um só povo, não é? Fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Gente, que texto maravilhoso esse, não é? É um texto assim que ele nos dá a nossa realidade. Ele fala do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Então o Paulo, ele começa dizendo assim: lembrem-se. Parece que nós temos a mania de esquecer facilmente aquilo que Deus faz na nossa vida. Parece que com o passar do tempo a gente vai se acostumando com os milagres de Deus na nossa vida, a gente vai se acostumando e aquilo vai se tornando normal, vai se tornando corriqueiro, e a nossa tendência é esquecer de quem fomos. Então Paulo diz assim: lembrem-se
De quem vocês eram quando? No passado. No passado, vocês eram chamados gentios, incircuncisos, por aqueles que falavam que tinham a circuncisão. O que é isso? A circuncisão feita por mão de homens. Nas crianças, a partir do 8º dia de nascido, para o judeu, era o sinal da aliança com Deus, de Deus com aquele povo. Paulo vai além e diz assim: a circuncisão que vocês têm agora, depois que foram chamados, que foram encontrados e que foram salvos, já não é mais na carne, feita por mãos humanas, mas é no seu coração. O seu coração agora está circuncidado. O que é isso? Agora você tem uma aliança com Deus. Deus fez um pacto com você. No sangue de Cristo Jesus, Deus fez um pacto com você. Você não precisa de circuncisão na carne humana. Você precisa de um coração circuncidado. E um coração circuncidado, amado irmão, é um coração, primeiro, temente a Deus. Um coração circuncidado é um coração que tem ciência do pacto que tem com Deus. Um coração circuncidado é um coração que tem ciência do compromisso que tem com Deus. Um coração circuncidado é um coração que tem ciência do seu amor para com o Senhor e tem ciência do amor de Deus para consigo. Então o Paulo diz assim: lembrem-se que no passado, veja, no passado vocês eram tidos como incircuncisos. Só para você ter uma ideia, isso é tão sério, que nessa época que o Paulo disse essas palavras, se uma mulher gentia tivesse em um ambiente, ela tivesse gestante em um ambiente, e ali o bebê resolvesse nascer, um judeu não poderia fazer o parto dessa mulher, porque era gentia. Só para vocês terem uma ideia do que Paulo está falando. Então ele está dizendo assim: Jesus, o Cristo, Ele vos trouxe para perto. Por isso lembrem-se disso. Lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 2, o profeta diz assim: trarei à lembrança aquilo que me dá esperança. 3:21, né? Lamentações 3:21. Trarei à lembrança aquilo que me traz esperança. E ele vai dizer assim: o que me traz esperança? Então ele vai elencar ali algumas coisas. Por exemplo, ele vai dizer assim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, todos os dias. Que a bondade do Senhor é eterna. Ele vai dizer que, por causa destas misericórdias do Senhor ser tão grande, por causa disso nós não somos consumidos. Olha só, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se ele dissesse assim: as misericórdias do Senhor são muito longas, daqui a 1 milhão de anos, 2 milhões, talvez diminua um pouco. Mas ele vai ao extremo e ele diz assim: as misericórdias do Senhor são infinitas, não tem fim. Quer dizer que se daqui a 1 bilhão de anos alguém precisar de misericórdia, tem à vontade. Não acaba. As minhas misericórdias têm fim? Não vão muito longe. As suas misericórdias têm fim? Creio que sim, talvez tenha mais do que eu. Mas as misericórdias do Senhor simplesmente não acabam, não têm fim.
Diante dessa palavra, eu digo para você, meu amado irmão, você conta com as misericórdias do Senhor. Os seus filhos contam com a misericórdia do Senhor. Os seus netos com a misericórdia do Senhor. Os seus bisnetos, tataraneto, escanchaneto e o mais que for, contarão com as misericórdias do Senhor, porque elas não têm fim. Oh, glória a Deus, que maravilha. Não é? E se renovam a cada manhã. Digamos que o Senhor nos deu uma porção de misericórdia hoje cedo. E aí ela foi sendo usada durante o dia. Por causa das misericórdias você levantou, foi trabalhar, fez o seu trabalho, voltou para casa, fez tudo. Agora já é noite, ainda tem misericórdia. Você vai para casa, vai dormir e a misericórdia continua. A ideia é que parece que a gente está vivendo assim, amanhã, antes de acabar essa, então o Senhor vem e derrama outro tanto. Ele não deixa acabar. Ele renova, não é? Ele renova. É claro que não é assim, não é? As misericórdias do Senhor não têm fim, primeiro, porque nós estamos sempre diante dEle. Então, os olhos do Senhor estão sobre o seu povo, né? E então o Senhor vai derramando misericórdia naquilo que Ele vai analisando, falou, aqui precisa de livramento, aqui precisa de pão, aqui precisa de saúde, aqui precisa de cura para os sentimentos, aqui precisa de cura de enfermidade, e o Senhor vai derramando da sua misericórdia. Quando chega no final do dia, você olha para você, olha para a sua família e diz assim, como nós conseguimos fazer tudo isso hoje? A resposta está lá no texto. As misericórdias do Senhor não têm fim. Que maravilha, não é? Então o Paulo diz assim, lembrem disso, meus irmãos de Éfeso, lembrem disso. Antigamente vocês eram gentios, agora vocês foram trazidos para perto do Senhor. No versículo 12, ele diz assim, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, vai vendo, estavam sem Cristo, versículo 12, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Deixa eu te explicar uma coisa nesse texto, amado irmão. Quando ele diz assim, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, por que Paulo diz isso? É importante entender isso aqui. Ele não está dizendo isso aqui aleatoriamente, não. Entenda bem, qual foi a nação? Primeiro é preciso entender o que é a nação judaica. A nação judaica, irmãos, não foi uma nação que Deus pegou ela entre as outras nações. Não é que as nações estavam prontas, Deus foi lá, pegou a nação de Israel e falou, não, esse é o meu povo. Não foi assim. Deus criou o povo de Israel para ele. Deus criou essa nação a partir de Abraão. Lembra? Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel. E ele vem. Deus criou esse povo, Israel, para ele. E deu a esse povo as promessas. E todas as promessas que Deus deu com mandamentos, rituais. Esses rituais, vamos a alguns rituais. Festas. As festas do povo judeu apontavam para Cristo. Sabiam disso? Festa da semana. Jesus disse assim, se o trigo cair no chão e não morrer, para depois brotar, fica ali só, não prospera. Quem é o trigo? É ele mesmo. Por isso que era 50 dias depois, eles tinham que apresentar as primícias na festa das semanas, que depois veio a ser festa dos tabernáculos. Festa do tabernáculo. Então, através de festa, as festas apontavam para Cristo. Derramamento de sangue apontava para Cristo. A liderança de Moisés aponta para Cristo. A liderança de Josué aponta para Cristo. Isaac aponta para Cristo. Rebeca aponta para a igreja. E aí vai. Tudo o que tinha no Antigo Testamento, tudo apontando para Cristo, até que ele chegou. Durante o Antigo Testamento, quando Paulo diz isso, por quê? Porque o povo gentil não era participante das promessas.
Porque as promessas eram para o povo judeu. Tudo, aquela nação foi criada e sobre ela Deus deu todos os seus mandamentos. Ela era a luz para as nações. Pastor Nilo já pregou sobre isso aqui escatologicamente, falando um tempo atrás. Quando Paulo diz assim, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ele está dizendo assim, vocês não tinham as promessas de Deus, vocês não tinham os mandamentos, Deus não tinha sobre vocês, não tinha colocado sobre vocês essa responsabilidade ou esse privilégio. Vocês estavam separados de Israel, separados de Deus. Essa explicação de Paulo aqui, ó. E sem Deus no mundo, lá no grego vocês eram ateus. Vocês viviam sem Deus. Vocês não tinham. Ele diz assim, naquele tempo, a situação de vocês eram esta. Então ele vai ligar esse, portanto, lembrem-se do versículo 11, agora com o versículo 13. Por quê? O que está escrito aí no versículo 13? Como é que é? Mas agora, que beleza. Olha, portanto, lembrem-se de que vocês não tinham, no 13, mas agora, na igreja, é assim que está escrito? No pastor, na religião, no César, no sistema, não. Paulo diz, mas agora, em Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas agora, em Cristo Jesus, diga eu. Que antes estavam longe. Meu Deus do céu. Amados, que privilégio, não é? Que privilégio nosso. Esse Deus maravilhoso se importar conosco assim. Pegar um povo que não era e fazer desse povo a sua igreja. Ele diz, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, que maravilha. Bendito o sangue do Senhor. Bendito o sangue do Senhor. A maneira que Deus escolheu para nos aproximar dele, que veja bem, o texto é tão claro como a luz do dia. Ele diz assim, vocês não se aproximaram, porque eu não fui atrás de me aproximar de Deus. Eu não levantei pela manhã, olhei para o sol e disse assim, bem, a partir desse momento eu sou crente. Agora eu vou procurar Jesus, eu vou me aproximar de Jesus, eu vou fazer, Não! O texto diz assim, vocês foram aproximados. Sabe o que é isso? Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 1, né, a partir do versículo 11. Nós estávamos aonde? Nós estávamos no reino das trevas, dominado pelo reino das trevas, servindo ao reino das trevas, amarrados, escravizados, algemados, trancados, mortos em pecados. A Bíblia diz assim, que o Senhor foi lá e nos arrancou de lá. Não, eu não queria vir. Eu não queria vir para Jesus. Ele foi lá, me encontrou, estendeu o seu braço forte, me arrancou de lá e me transportou para Cristo, para o reino do Filho do seu amor. E não é só que ele me transportou. Além dele ter me transportado, ele me encheu do seu espírito e me deu dons, me fez filho.
O que o Paulo está dizendo aqui é, fomos aproximados. O que é isso? Imagina que fomos atraídos. Esta é a ideia. Deixa eu explicar para vocês. Existe um tipo de pesca que é chamado de pesca de landuar. Esse é o nome. Como é que funciona? O sujeito pega uma canoa e ele atravessa assim num rio, no igarapé, estreito. Isso só é feito em noite escura, tá? Não pode ser noite de lua. E então ele acende umas 2 lamparinas ou piracas, umas 2 dentro da canoa, e ele fica sentado aqui. O peixe é atraído por aquela luz. Sabe o que ele faz? Ele salta assim, ó, dentro da canoa. Porque ele é atraído por aquela luz. Eu já pesquei dessa maneira. Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo. Quando nós estávamos nas trevas, nós fomos atraídos de tal maneira por essa luz que é Cristo, que nós não podemos resistir. Por quê? Porque Deus já o determinou no seu coração, antes da fundação do mundo, que ele escolheria para si um povo, e ele atrairia esse povo para si, por meio da cruz do seu Filho. Então, quando nós levantamos pela manhã, e nós olhamos para o céu, e contemplamos a grandeza de Cristo Jesus, como disse o Tiago aqui no louvor. Quando nós olhamos para milhões de pessoas, bilhões de pessoas sobre a terra, e cada um tem uma digital, cada um tem uma íris, cada um tem uma fisionomia, cada um tem um pensamento. Quando nós vemos tudo isso, nós não podemos atribuir isso a mais ninguém. Podemos atribuir muita coisa à ciência, mas não tudo isso. Porque isso é só o Senhor Deus poderoso que pode fazer. Não existe mais ninguém que possa fazer isso. O poder de Deus é tão grande, o trono de Deus é tão maravilhoso, que ao mesmo tempo que ele repele, ele acolhe. Eu conversava com o pastor Sérgio agora há pouco ali na portaria. Nós estamos vivendo um tempo, amados irmãos, em que as pessoas chamam Deus de você. Aí eu te pergunto uma coisa, vamos analisar aqui friamente? Quem teve, eu vou citar alguns nomes, quem teve mais intimidade com Deus do que Abraão, Moisés, Jacó, Elias, Eliseu, Davi, o apóstolo Paulo, Pedro, os demais apóstolos. O Paulo teve revelações tão grandes que ele foi proibido de contar o que viu. E aí eu te pergunto, em que lugar das Escrituras você vê esses irmãos tratando Deus como você? Ora, o que diz os Salmos? O Senhor deve ser, em extremo, exaltado, reverenciado, adorado. Aonde? Na congregação dos santos. Então hoje, as pessoas chamam Deus de você. E eu vou te dizer uma coisa. O nosso Deus é um Deus de alegria, viu? Um Deus de festa. Na presença de Deus você pode dançar, você pode pular, você pode cantar, você pode chorar. Eu sou fã dessas coisas. Eu gosto disso. Eu não tenho problema nenhum em ir num culto onde todo mundo dança, todo mundo pula, todo mundo grita, todo mundo se alegra, chora. Não, amados, nada disso. Eu não sou contra isso, não. Mas o Paulo fala de uma circuncisão no nosso coração. E essa circuncisão é a certeza de quem, primeiro,
Deus é. E depois, quem eu sou. Presta atenção no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. É isso? Aonde está Deus? Nas alturas. Nós estamos aqui para fazer festa e adorar o nosso Deus, mas com o coração circuncidado. Provérbio diz assim: o temor ao Senhor é o princípio da... Imagina a festa que aquele pessoal fez no deserto. Festa, festa, festa mesmo. A Miriam pegou lá os seus tamborins e mandou ver. Festa. Quando Deus mandou o pessoal sair, é para fazer uma festa para mim no deserto. Festa. Dia 13 de fevereiro haverá aqui um dia de jejum e festa para Jesus. Haverá. Festa. Não tem problema nenhum. Mas o nosso coração precisa estar circuncidado. Precisa estar circuncidado. Veja bem, o Senhor é o Senhor. Quírios. Sabe o que significa isso? Somente César e os faraós, eles tomaram para si esses títulos, Quírios, quer dizer Senhor, porque eles se consideravam divinos. Muitos mártires da igreja foram mortos exatamente porque se recusaram a admitir que eles eram Deus. Por isso, foram mortos. Mas o Senhor Jesus é o Senhor dos exércitos. É Rei dos reis. É Senhor no céu e na terra. Sobre ele está o principado. Sabe o que significa isso? Ele que sustenta tudo. Ele é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, ele diz assim, que nós fomos aproximados, ou seja, quando nós estávamos longes, não tínhamos como nos aproximar, porque estávamos mortos em pecados, não tínhamos a menor condição, então ele nos aproximou dele. Pela cruz, pelo sangue, ele nos trouxe para perto dele. E a ideia aqui é que quando o filho está perto do pai, ele está protegido. Daqui uns dias, se Deus quiser, a Rebeca chega, não é, Josué? Mas o Josué já montou uma redoma ao redor da Sara. Aqui, porque pai é assim. Protege, guarda, ensina. E Deus nos trouxe para perto dele. E derramou sobre nós toda a sua graça e todo o seu cuidado. E é por isso que nós podemos afirmar com toda certeza que as misericórdias do Senhor não têm fim sobre nós. Então, amados, Paulo diz, lembrem-se que antes vocês estavam longe, e no versículo 13, mas agora em Cristo Jesus. Isso é lindo, porque Paulo faz questão de frisar. Olha, irmãos de Éfeso, vocês não se aproximaram de Jesus por mim, nem por Apolo, nem Pedro, nem João, não. Vocês foram aproximados por Jesus, o nosso Deus. Isso, gente, minha cabeça está fervendo. A minha cabeça está voando, pastor Nilo. Porque assim, é como se Deus estivesse nos dizendo assim, olha, eu quis fazer isso com vocês. Eu amei vocês antes. Eu desejei trazer vocês para perto de mim, porque eu vos amo. Eu cuido. Eu não admito que ninguém faça algo com vocês, porque eu vos amo. E por amor de vocês, eu vos trouxe para perto de mim. Porque eu quero cuidar,
eu quero sarar, eu quero prosperar, eu quero colocar sorriso na boca de vocês, paz no coração de vocês, saúde na vida de vocês. É por isso que eu vos trouxe para perto de mim. É assim o nosso Pai. Pai que quer ver filhos perto. Pai que quer ver filhos sarados. Pai que quer ver filhos curados. Pai que quer ver filhos crescendo na graça, no conhecimento. Pai que quer ver filhos sendo moldados, transformados à imagem do seu filho. Pai que ama, Pai de amor. Aonde nós encontraremos essa fonte de amor jorrante eternamente, amados irmãos? Só em Jesus de Nazaré. Pode procurar em qualquer outro lugar, já diz a música, não vamos encontrar. Até rimou, não foi? Não vamos encontrar. Só Ele é essa fonte maravilhosa. Estavam longe, mas eu vos trouxe para perto de mim. Mas vamos nos aprofundar nisso. Só trazer para perto já é algo maravilhoso e esplêndido, sem dúvida. Mas ele não para por aí. Alguém já disse que Deus é exagerado em algumas coisas, e eu sou obrigado a concordar. Porque eu não conheço nas escrituras do que tenho lido, e nem na história, alguém dizer assim, olha, Deus fez, mas fez pouco demais. Não. Pelo contrário. Na minha vida, Deus fez e fez exageradamente. Famílias para mim, família, para mim, Pastor Paulo, tem 16 anos. Antes disso, família para mim não existia. Família para mim é coisa nova, muito nova. Então Deus não me deu só uma esposa. Me deu uma esposa e 2 filhos. O médico disse que ela era estéril, mas foi o médico que disse, não foi Deus que falou, ela tem 2 agora. Então, na minha vida, Deus fez exageradamente para um miserável pecador como eu. Deus fez exageradamente. Exageradamente. É só a bondade de Deus. Então, Deus traz para perto. Mas leia comigo o versículo 14. Ele diz assim, porque Ele é a nossa paz. Só isso aqui nós poderíamos passar um ano todo ministrando isso aqui. E não acabaria. Porque ele diz assim, porque Ele é a nossa paz. Sabe, irmãos, quando eu tenho no meu bolso R$1 milhão e alguém precisa de uma cesta básica, é muito tranquilo para mim colocar a mão no bolso, pegar R$500, dar para o amigo e falar, leva a cesta básica lá para ele. Eu não tenho tempo de ir lá. Quando alguém está necessitando de um remédio e eu tenho condições de comprar, eu posso pegar um dinheiro e falar, compra lá o remédio para essa pessoa, supra a necessidade, está tudo certo. Tratando-se de Deus, será que Ele não poderia fazer assim, olha, eu vou escolher alguém para levar paz a esse povo, ou eu vou derramar sobre eles um pouco de paz, alguma coisa assim. Gente, observe bem esse textinho aqui comigo. Lê ele de novo. Lê de novo o 14. Ele é. Ele é. É quando, pastor? É agora. É daqui a 1 milhão de anos, a 1 bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhão, septilhão, oitotilhão, por aí vai, não sei mais. Ele é.
Ele não foi só, ele é. E ele é diferente de dizer ele está. Porque hoje eu estou pastor na Igreja Batista do Parque América. Mas ele não está o sumo pastor da igreja. Ele é pastor. Ele é. E ele ser é ser eterno. Então ele diz assim, no 14, porque ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Quando eu e você sentimos paz no nosso coração, não é que Jesus mandou alguém, ele é em nós. Ele é vivo em nós. Ele é santo em nós. Ele é bom em nós. Ele é paz em nós. É por isso, meu amado irmão, que essa paz, que é Jesus, ela excede todo o entendimento. O máximo que eu posso entender de paz é eu estar na minha casa, com a minha geladeira cheia, está tudo certo, eu com a minha família, está tudo tranquilo. A paz que é Cristo, ela excede isso. Ela chega a um patamar desconhecido. Como é que você explica uma pessoa estar em plena paz quando o mundo está desmoronando ao seu redor? Como se explica isso? Como se explica isso? Só alguém cheio de Deus, cheio de paz, pode administrar um momento de conflito. Vou usar uma palavra bem corriqueira nossa, com a cabeça no lugar e com o pé no chão. Só alguém cheio de Deus é capaz de ser apedrejado, dizendo assim, Senhor, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Só alguém cheio de Deus, cheio da paz, é capaz de estar sendo crucificado, sofrendo as maiores agruras, dizendo assim, Pai, perdoa eles não sabem o que faz. Só alguém cheio de paz, cheio de Deus, é capaz de, no meio das maiores agruras e aflições da vida, dizer assim, todos me abandonaram, mas Jesus esteve comigo, me defendendo naquele dia. Só alguém cheio de Deus, porque isso excede todo entendimento, meu irmão. Quer ver uma coisa? Deixa chegar um dia na minha casa ou na sua casa e de repente o gás acaba. E só vai ter dinheiro daqui 2 dias. E o seu vizinho mais próximo está a 1 quilômetro de distância. E você tem 2 crianças para sustentar. Como é que você fica? Não tem carvão, não tem fogareiro, não tem nada. Como é que fica esse negócio? Esses dias eu estava ouvindo um testemunho de uma mãe. Na verdade, quem estava contando era a irmã dela. E ela numa situação parecida como essa. A única coisa que tinha na casa dela era um chá. E a mãe dobrou os joelhos e disse assim, Senhor, eu só tenho chá. Eu vou colocar nessa mamadeira e vou dar para minha filha. E ela vai tomar como se fosse leite. E ela pegou a mamadeirinha de chá, que já estava pronta, quando não tinha mais, tocou na boca da criança. E a criança mamou. E quando acabou, a criança dizia, mamãe, quer mais leite, mamãe, quer mais leite, quer mais leite. Sabe por quê, irmãos? É porque alguém que é cheio de Deus, não conhece limites, pela fé em Cristo Jesus. Não conhece limites. Então ele diz assim, no 14, porque Ele é a nossa paz. Ele é. Portanto, quando nós queremos paz e buscamos nele, não tenha dúvida, encontrará. Paz é Jesus em nós. Paz é Jesus na nossa vida.
Paz é Jesus na nossa casa. Paz é Jesus nos nossos negócios. Paz é Jesus no nosso trabalho. Paz é Jesus no trânsito conosco. Paz é Jesus no ônibus conosco. Paz é Jesus em nós. Existem muitas situações, amados irmãos, que é difícil ter paz. Principalmente para os pais. Quando os filhos vivem tempos difíceis, não é? Momentos delicados. Para ter paz, só sendo cheio de Jesus Cristo. Então ele diz assim, ele é a nossa paz. Mas aí, ele vai prosseguir, dizendo assim, de dois povos ele fez um. E aí eu me lembro dos Salmos 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão. Por quê? É porque na comunhão o Senhor derrama as bênçãos. Ele diz assim, olha, dos dois povos, ele fez um só. Por que Deus fez isso? Será que o Senhor, ele se alegra quando dentro do corpo de Cristo acontece esses individualismo? Paulo disse assim, olha, vocês ficam dizendo que um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefas. Irmãos, se nós quisermos viver as bênçãos de Deus na nossa vida, nós precisamos entender esse texto, que dos dois povos ele fez um. Portanto, agora já não há mais judeu e nem gentil. Por quê? Porque agora só há um povo, um só. Que povo? A igreja de Deus, o povo de Deus. Composta de quem? Composta de brasileiros, de argentinos, de judeus, de alemão, de grego, de todos. Pois o Senhor comprou para o Pai. O Senhor comprou povos, línguas, tribos, raças, nações. O Senhor comprou. Portanto, hoje, meu amado irmão, o mesmo bem, o mesmo amor que o Senhor tem para comigo, tem para com você, não tenha dúvida disso. O Raniel foi para um evento em Maringá esses dias, e eu perguntei para ele assim, filho, o que te tocou mais assim lá no evento e tal? Ele falou, papai, o irmão lá, ele fez uma pregação que era o seguinte, pessoas simples com vidas extraordinárias. Falei, ó, que show esse negócio. Aí ele falou de Filipe, por exemplo. Quem era Filipe? Um jovem diácono, mas que fez maravilhas em Samaria, pregando a Cristo e libertando uma cidade e alegrando uma cidade, porque cheio de Deus. Estevão, outro diácono jovem, cheio de Deus, fazendo milagres e prodígios e maravilhas, e sendo morto, apedrejado, disse, Senhor, não impute a eles esse pecado. Davi, um jovem, arrancando ovelhas da boca de lobos e ursos, de leões e ursos. José no Egito, sendo um homem de Deus para aquela nação, sustentando aquela nação com a sabedoria que Deus deu a ele. Daniel na Babilônia, um homem que se separou para Deus, a Babilônia passou e Daniel ficou ainda jovem. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Daniel tinha por volta de 60 a 80 anos de idade. Durante todo esse tempo, foi sendo bênção naquela nação. O Tiago vai dizer assim, quem é Elias? Quem era Elias? Me responde quem era Elias. Ele diz assim, Elias era um homem comum, igual eu e você. Sério mesmo? Sério. Sujeito às mesmas tentações. É verdade isso? Sim. Ele orou, o céu fechou, orou de novo, o céu abriu.
E aí eu te pergunto, para mim, para você, quem somos nós? Será que o Senhor amou mais Elias do que nós? Digo para você que não, meu amado. Amou mais a Tiago do que nós, mais a Felipe do que nós, mais a Estevão do que nós. Não! Nós fomos aproximados por esse mesmo amor. Por esse mesmo amor. Talvez, deixa eu atiçar aqui a sua mente um pouquinho, deixa eu te provocar. Talvez, o que esteja faltando para mim e para você é experimentar. Experimentar. Experimenta. Experimenta orar a Deus por essa causa. Você está com medo? Experimenta. Experimenta dobrar os joelhos lá, se render diante do Senhor. Experimenta. Experimenta impor as mãos sobre o enfermo em nome de Jesus. Experimenta isso. Experimenta. Experimenta sair para evangelizar no nome de Cristo Jesus. Experimenta isso. Experimenta profetizar pela fé em nome de Jesus. Quem sabe aí dentro não tem um profeta escondido, com medo? Quem sabe Deus não já derramou sobre você dons de cura? E você ainda não se soltou um pouco, está travado, está com medo? Experimenta. Será que você não já é um evangelista? Um missionário? Será que não está faltando um start assim, para você decolar em Cristo Jesus e fazer proeza no nome do Senhor? Experimenta. Experimenta. Eu disse para o pastor de ser um dia desse, eu falei com ele assim, está na hora do senhor começar a contar para nós os seus testemunhos, o seu e da irmã Ruth. Eu acredito que teve dias que ele precisou ir e fazer. E quando ele descobriu que ele foi e Jesus fez, não parou mais. Como ele, muitos outros. Sabe o que o Daniel fez na Babilônia? Quando ele foi confrontado, ele falou assim, faz o seguinte, me deixa passar uns dias aqui cumprindo a dieta de Deus, o regime de Deus. Quando chegar no final desses dias, se vocês não verem nenhum resultado, aí faz o que você quiser, mas espera um pouco só, espera um pouco. 10 dias. Rapaz, no final dos 10 dias, os caras foram, os eunucos foram lá, olharam lá para o Daniel e falaram, mas você tá bonito, rapaz. Pele bonita, tudo arrumadinho, mais gordinho. Daniel, aqui é eu que estou falando, né? Rapaz, deu certo. Deu certo. Agora lê a história de Daniel na Babilônia, só para você ter uma ideia, a Babilônia passou, Nabucodonosor passou, tudo passou, e Daniel continuou, e Deus foi glorificado naquele lugar. Sabe, o Naamã, que era um general do exército sírio, ele tinha lepra, e ele vivia com a sua lepra escondida na sua casa. Mas ele escravizou uma menina, levou para a casa dele e fez ela de empregada para ele. E aquela menina, na medida em que trabalhava, lavava as roupas de Naamã, ela percebeu que Naamã tinha uma lepra, que ficava escondida por baixo do seu uniforme. Então essa menina, entenda a cultura, que não dá para fazer essa ponte. Naquela época, uma funcionária, uma empregada, uma escrava, não falava com o seu patrão ou com a sua patroa. Não era assim como eles não tinham a mesma liberdade que nós temos hoje, né? A ponte cultural a ponte cultural não permite que a gente faça essa ligação. Mas essa menina, quando ela viu aquilo, ela não se contentou, não. Ela disse, espera aí, o meu patrão tem um problema, lepra. Apesar de ele ser um general, um homem de guerra, um homem que deu vitória ao seu exército, mas ele é leproso. Valoroso, um varão valoroso. Então ela chamou a senhora dela, a patroa dela, e disse assim, posso falar uma coisa para a senhora? Fala. Lá em Israel tem um profeta
que pode curar o meu senhor, o seu marido. Se ele fosse lá em Israel, ele voltaria de lá curado. Só isso. A mulher recebeu aquilo. Qual era o desejo da esposa? Ver o seu marido curado, meu amigo. Então, chegou um momento que ela disse, olha, sabe essa mocinha que trabalha conosco aí? Sim, o que foi? Ela disse que lá na terra dela tem um profeta lá que se você for lá, você volta de lá curado. Experimenta, amado. Experimenta. O céu está aberto para o povo de Deus. O poder de Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus. O que eles fizeram no passado? Numa época diferente, num povo diferente, sim, é verdade, mas o nosso Deus não mudou. Continua o mesmo Deus. Deus curou no passado, cura hoje. Deus libertou no passado, liberta hoje. Deus virou a mesa dos homens no passado, vira hoje do mesmo jeito. Aonde na história Deus perdeu o controle da humanidade? Nunca. Deus nunca perdeu o controle das coisas. Mas elegeu um povo na terra para lhe representar. Fomos aproximados por Deus. Ele é a nossa paz, e dos dois povos ele fez um na sua carne, e derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. O que é que nos separa de Deus? Isaías já disse isso, não já? O que é que nos separa de Deus? O pecado. Mas o que é maior do que o pecado? Pronto. O sangue de Jesus é maior e mais poderoso do que qualquer pecado. Então, quantas pessoas estão presos? Presos, irmãos, corcundos, amarrados por um pecado. Quando o sangue de Jesus, a nova aliança, é poderoso para nos purificar de todo pecado, diz o apóstolo João, na sua primeira carta. E o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo pecado. Por que você está levando esse negócio? Por que está ficando com isso? O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar. Se o pecado nos separa de Deus, o sangue de Jesus nos purifica e nós nos aproximamos, fomos aproximados. Por quê? Porque Deus quer um povo livre, corajoso, ousado, trabalhando, mostrando a glória do Senhor. Quando perguntaram, lá em Atos capítulo 1, quando perguntaram assim, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus falou assim, não compete a vocês saberem as coisas que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Samaria, Judéia, os confins da terra. Presta atenção nisso. A gente lê esse texto e a gente diz assim, olha, é para ser testemunha em Jerusalém, depois em Samaria, depois na Judéia e depois nos confins da terra. Não é assim não. Não é não. Ele está dizendo assim, é para ser testemunha em toda a terra. Quando? Ao mesmo tempo. Nós somos testemunha de Jesus aqui no Parque América. Bem, aqui em Curitiba tem gente essa hora fazendo a mesma coisa. No Japão a mesma coisa. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Por quê? Porque o nosso Deus é onipresente. E Ele se move em todos os lugares ao mesmo tempo. É testemunho aqui e é testemunho lá.
simultaneamente. Nosso Deus é tremendo, poderoso. Então ele disse assim, essa barreira de separação acabou, não tem mais. Dos dois fez um. Então agora, meu amado irmão e irmã, não se sinta mais pequeno. Não se sinta mais insignificante. Não se sinta mais, eu não posso, eu não sei, eu não conheço. Não, não. O Deus que mora em nós é grande. Jesus que mora em nós é poderoso. É na nossa fraqueza que Ele se faz forte em nós. Você não precisa mais estar de joelhos diante de demônios que muitas vezes perturbam a sua casa. Não, não. O Jesus que mora em você é forte, é poderoso, é o Todo-Poderoso. Mateus 28:18, a palavra diz assim, Jesus diz assim, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. O problema é quando nós entendemos que nós não temos batalha. Temos batalha. Mas é por isso que Jesus mora em nós. Somos mais que vencedores. A ordem de Jesus para nós é, somos mais que vencedores. Porque imagina, amados irmãos, imagina a igreja de Deus sendo assolada, derrotada, mastigada, peneirada, judiada pelo inimigo. Faz algum sentido isso? Não faz. A igreja de Deus, individualmente inclusive, nós somos tentados, isso é fato. E nós não podemos subestimar o nosso inimigo, de modo nenhum. Nós somos tentados, isso é verdade. Mas o Tiago disse que ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. E ele disse assim, não virá sobre vocês tentações que não sejam humanas. Mas, no meio dessa tentação, Deus nos dá um escape. Por isso, amados, quando nós nos reunimos aqui e louvamos a Deus e adoramos a Deus, é para não esquecer de quem éramos, primeiro, e saber que agora nós fomos aproximados por Cristo Jesus, e saber que agora Ele é a nossa paz, e saber que a parede de separação foi derrubada, foi destruída. No versículo 15, é saber que Cristo aboliu a lei, os mandamentos, na forma de ordenância, para que dos dois criasse um mesmo, uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe. Está tudo pronto. Às vezes nós estamos brigando, lutando por uma situação aqui na terra. É como se o Senhor dissesse assim, filho, para de lutar aí na terra sozinho, sobe aqui que está tudo pronto, está tudo resolvido. Deus está, para o Senhor Jesus, tudo está resolvido. Não existe pendência, não existe inimigo, não existe nada difícil, para Deus está tudo resolvido. Precisamos o quê? Precisamos ter acesso a essas maravilhas do Senhor. E o apóstolo Paulo diz assim, isso tudo será feito por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amados, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Amém? Glória a Deus.